Olá, eu sou Jaron Maia e esse é o meu canal sobre estudos do livro de Mórmon. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como Leí era um profeta atendendo a todas as expectativas do Velho Testamento. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, talvez a expectativa que a gente tem sobre o que é um profeta seja um pouco diferente da expectativa que o povo na época de Leí tinha do que era um profeta. Culturalmente, nós estamos distantes deles mais de 2.600 anos. Será que o povo de Jerusalém, na época que Leí pregou, conseguia ver Leí como um profeta dentro do contexto cultural em que eles viviam? No livro de Mórmon, no primeiro capítulo de 1º Nefe fala sobre como surgiram vários profetas na época pregando sobre a destruição de Jerusalém. Um desses profetas era Jeremias. É o único profeta bíblico mencionado por nome aqui no livro de Mórmon. Mas nós sabemos que houveram vários outros profetas contemporâneos de Jeremias que também pregaram sobre a destruição de Jerusalém. Alguns desses profetas é difícil de se estimar se realmente eles eram dessa época. O período em que eles viveram e profetizaram ainda é discutido entre os estudiosos. Mas é possível que Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Urias, Obadias e a profetisa Ulda. Alguns desses profetas talvez vieram um pouquinho antes, outros vieram um pouco depois, mas o período em que eles profetizaram é bem próximo ali. E alguns deles com certeza foram contemporâneos. Ao ouvir as pregações e os juízos de Deus que iam cair sobre Jerusalém, de que a cidade ia ser destruída, olha só o que Nefe fala, né? Portanto, aconteceu que meu pai Leí, enquanto seguia o caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração em favor de seu povo. E aconteceu que enquanto ele orava, o Senhor apareceu em uma coluna de fogo, que permaneceu sobre uma rocha diante dele. E foi muito o que ele viu e ouviu. E tremeu e estremeceu intensamente por causa das coisas que viu e ouviu. Então, o profeta Leí orou por seu povo e viu um pilar de fogo. Muitas vezes no Velho Testamento, a presença do Deus de Israel, a presença de Jeová, é descrita como um pilar de fogo. Foi assim que aconteceu com Moisés. Ele viu a sarça ardente, pegando fogo. E outros profetas como Isaías, Ezequiel, Abacuque e Daniel tiveram experiências semelhantes à experiência de Leí quando foram chamados para fazer esse trabalho profético. Todos eles viram um pilar de fogo e ouviram a voz de Deus. E aí depois Nefe segue falando que o pai dele retornou para casa em Jerusalém e ele se jogou na cama, dominado pelo Espírito e pelas coisas que vira. Estando dessa maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado de inumeráveis multidões de anjos na atitude de cantar e louvar a seu Deus. Essa visão que Leí teve no contexto do Velho Testamento é chamado pelos estudiosos como o conselho divino, ou o conselho dos céus, em que Deus ele está sentado no seu trono e ele está rodeado por anjos. Esse conselho não é tanto um local de deliberação, mas ele é um local onde Deus faz os seus julgamentos e dá os seus decretos. E nesse momento, o profeta, no caso Leí, é levado à presença de Deus e é dado saber a ele qual é o julgamento de Deus, o que vai acontecer e qual mensagem ele precisa levar para o povo e transmitir nas suas pregações. Essa experiência com o conselho divino, ou com o conselho dos céus, é como se desse uma legitimidade ao profeta. É como se o profeta ali tivesse um carimbo, um selo de aprovação divino para transmitir aquela mensagem para o povo. Outros profetas nas Escrituras também tiveram experiências semelhantes. Uma bem marcante é a experiência de Isaías, em que ele é levado à presença desse conselho divino e ele se sente impuro e ele fica com medo de ser destruído por causa da impureza dele. E aí um anjo pega uma tenaz, vai no fogo, pega uma brasa ainda ardente, encosta essa brasa na boca de Isaías e fala: pronto, essa brasa expiou, purgou os seus pecados e agora você está puro para permanecer na presença de Deus. É uma experiência muito similar à experiência que Leí está tendo aqui. Então nesse momento, Leí vê um que descia do meio do céu e viu que o seu esplendor era maior que o do sol ao meio-dia. E viu também 12 outros que o seguiam, e seu brilho excedia o das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. E o primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro, e ordenou-lhe que o lesse. Pra gente, hoje, pensando como cristãos, é muito fácil entender isso daqui como Jesus Cristo, que é esse um que desceu, e esses 12 outros como sendo os 12 apóstolos.
Mas será que isso tinha o mesmo significado para Leí no contexto do Velho Testamento, no contexto cultural em que ele vivia? Na verdade, a palavra em grego e a palavra em hebraico, que significam anjo, podem ser traduzidas como mensageiro e apóstolo também. Então, o que Leí está vendo são sim os 12 apóstolos, mas ele vê 12 anjos representando cada uma das 12 tribos de Israel, tomando sua posição dentro da batalha que vai acontecer por Jerusalém e se preparando para derramar os juízos de Deus sobre a cidade. É como se cada um tivesse se localizando em uma região e Jeová, nesse contexto, como em muitas outras situações do Velho Testamento, descrito como um Deus guerreiro que luta por seu povo, mas também derrama seus castigos sobre o seu povo, se preparando para destruir Jerusalém. Então Leí lê o seguinte no livro: Ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes, pois morreriam pela espada e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. O fato dele receber esse livro e ler os juízos de Deus escritos no livro também davam mais legitimidade para a mensagem dele. É como se fosse assim: esse é o decreto de Deus. E eu, Leí, fui chamado por ele através do seu conselho divino, com anjos e tudo mais, para ser o porta-voz dele e alertar vocês de que a cidade vai ser destruída. E aconteceu que depois de ter lido e visto coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor tais como: grandes e maravilhosas são tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto no céu está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. Então, nesse momento, Leí entendeu que era por causa da iniquidade do povo que o Senhor estava derramando seus castigos e destruindo Jerusalém. E ele sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor ia ser misericordioso. Pela grandiosidade da experiência, pelo conhecimento da misericórdia de Deus, Leí começou a louvar a Deus. Isso eu sempre achei curioso. Poxa, Leí acabou de saber que Deus vai destruir a cidade dele, vai destruir o povo dele. Por que Leí ficou maravilhado e começou a louvar a Deus? Porque ele entendeu tudo. Ele não estava focado só na mensagem de destruição, mas ele entendeu a misericórdia e a grandiosidade de Deus. Entendendo essa experiência de Leí e entendendo que ele foi chamado como um profeta mesmo, que dentro do contexto cultural dele, ele sabia que Deus tinha chamado ele como profeta, ele não podia recusar esse chamado. Por isso, imediatamente, Leí começou a profetizar e por isso ele não temeu perder a vida ao profetizar para esse povo iníquo, a ponto do povo judeu querer matá-lo e ele precisar fugir da cidade de Jerusalém a mando de Deus. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar linkado aí embaixo um artigo de John W. Welch, falando sobre Leí nesse contexto como profeta do Velho Testamento. Infelizmente o artigo é em inglês, mas se você souber inglês, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, o que você achou dessas ideias? Já tinha parado para pensar nisso em alguma das suas leituras de 1 Nef capítulo 1? Escreve aí nos comentários o que você achou. Não deixa de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e também me seguir lá no Instagram. Meu perfil lá é jaron.maia. Até a próxima. Até a próxima. Então é isso não. Então até a próxima. Até a próxima.